Essa questão da FATEC diz que a genealogia a seguir representa dados de uma família com relação à incidência de uma determinada doença. Os indivíduos representados em preto são doentes, enquanto os outros não apresentam essa anomalia. Analisando a genealogia, podemos concluir que, então, essa como outras questões, não diz qual o padrão de herança, ou seja, não diz se a característica é dominante ou recessiva. Você tem que descobrir através do heredograma, né, dessa imagem aqui. Bom, como eu sempre falo, se você quer descobrir o padrão de herança em um heredograma, e se a gente está falando de um padrão de herança autossômico, ou seja, de um gene que não está ligado aos cromossomos sexuais, você tem sempre que procurar pais iguais entre si, com pelo menos um filho diferente. O que significa pais iguais entre si? É como o casal 13 e 4 aqui. Eles são iguais entre si porque são ambos não afetados. E eles têm pelo menos um filho afetado. No caso, dois, um casal. O 8 e o 9 afetados. Uma vez que você encontra um casal de indivíduos iguais entre si com pelo menos um filho diferente, você vai jogar o jogo do e se? E se essa característica for dominante? E se ela for recessiva? Certo? Então vamos primeiro brincar com a ideia de que essa característica ela é dominante. Então as pessoas afetadas vão ter o alelo dominante, que eu vou representar por azão. Então 9 tem que ser azão alguma coisa. Pode ser azão ou azão-azinho. 8 também, azão alguma coisa. E os indivíduos 3 e 4 que não são afetados, eles não podem ter o alelo dominante. Então eles têm que ser azinho e azinho. Essa situação aqui é possível? Não, porque o indivíduo 8 e o indivíduo 9 tem que ter dado esse azão deles de algum local. E nesse cenário é impossível que isso tenha vindo dos pais, já que eles são azinho. Então, essa característica aqui pode ser dominante? Não, não pode. Então a gente elimina essa possibilidade. Bom, vamos começar de novo, só que agora com o exemplo inverso. E se essa característica for recessiva? Isso significa que o indivíduo 8 tem que ser azinho para ser afetado, e a mesma coisa para o indivíduo 9, né? Isso significa que os pais, por não serem afetados, ou seja, 3 e 4, eles têm que ser azão alguma coisa, porque eles não são afetados. Eles podem ser azão ou azão-azinho. E se eles forem azão-azinho, esse cenário aqui se torna um cenário plausível, porque eles podem passar para os filhos esse azinho aqui. Se a mãe passar azinho e o pai também passar azinho, os filhos serão azinho afetados. Então a gente já descobriu que esse caso aqui é um caso de uma característica recessiva. Então, sempre procure pais iguais entre si com pelo menos um filho diferente e jogue o jogo do e se. O mais importante é você procurar o que não pode ser, a possibilidade inviável. E aí vai restar simplesmente a viável, que é o padrão de herança correto, nesse caso recessivo, certo? Bom, dito isso, a gente pode analisar as alternativas e ver quais estão incorretas. Começando pela A, que diz que o casal 6 e 7 não poderá ter filhos sem a doença. Então, casal 6 e 7. Bom, a gente sabe que a característica é excessiva, então a gente sabe que a indivíduo 6 ela tem que ser azinho para ter essa característica. E o indivíduo 7, a gente sabe que ele é azão, porque ele não tem a característica. Mas mais do que isso, a gente sabe que ele é azinho, porque ele já tem um filho junto com o indivíduo 10, e esse indivíduo 10 está afetado. Ele é azinho. Se ele é azinho, um azinho veio da mãe e outro veio do pai. Então ele tem que ter um azinho, certo? Então, o casal 6 e 7 não poderá ter filhos sem a doença? Na verdade, eles podem. Se eles tiverem um novo filho, a indivíduo 6 certamente passará o azinho, mas o indivíduo 7 pode passar esse azão, e aí o segundo filho pode ser azinho não afetado. Então, eles podem sim ter um filho sem a doença. Então, a gente pode eliminar a A. A B diz que se o indivíduo 5 casar-se com uma pessoa doente, nenhum de seus filhos terá doença. Bom, qual o genótipo do indivíduo 5? Ele é azão, porque ele não é afetado, tá? Só que tem que ser azinho. Por quê? Porque o indivíduo 1, que é a mãe dele, é afetado, só pode ser azinho, tudo bem? Então, sendo azinho, um azinho veio aqui pro filho, né? E já aproveitando que a gente tá aqui, né? Só para determinar o genótipo do indivíduo 2, ele é azão, porque ele não é afetado, mas ele tem que ser azinho, porque ele tem como filho a indivíduo 6, que é azinho. Um azinho veio do indivíduo 1, e um azinho tem que ter vindo do indivíduo 2, ou seja, ele é heterozigoto azinho. Esse indivíduo 5, a gente determinou agora, ele é heterozigoto, azinho. Se ele casar com uma pessoa doente, né, que será azinho, então o filho dele pode herdar um azinho dessa outra pessoa, né, no caso dela, né, que é uma moça,
e pode dar o Azinho dela também, sendo então doente. Então, eu tô falando que nenhum deles terá doença, mas é possível sim que eles tenham. Então, a gente pode eliminar a B. A 6 diz que o cruzamento 3 e 4 nos permite diagnosticar com certeza qual dos dois caracteres é o dominante. Ou seja, está falando que o casal 3 e 4 permite a gente identificar se a doença, né, a característica analisada, se ela é dominante ou recessiva. Qual o padrão de herança, que foi exatamente o que eu fiz no começo. Eu usei esse casal de indivíduos iguais entre si, com 2 filhos diferentes, para determinar o padrão de herança. E é isso que ele está afirmando na C. A C está correta, tudo bem? Então a gente marca aqui a C como nosso gabarito. Vamos só ver a D e a E para ver o que está incorreta nelas, né? D. Essa doença hereditária é condicionada por um gene dominante. Então a gente determinou no começo que ela é recessiva. E E diz que os indivíduos 2, 3 e 4 podem ser homozigotos. E a gente vai ver claramente que não. Por exemplo, o 2 tem que ser heterozigoto, o azãozinho. Então ele não pode ser homozigoto. Então essa daqui também está incorreta. O nosso gabarito é de fato a C de Charles Darwin.